Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Reis e eu vou dar início à apresentação do trabalho sobre computação musical e computação sônica, da disciplina de Fundamentos de Sistemas de Informação, que é ministrada pelo professor Marcelo Fontinato. Bom, esses são os membros do nosso trabalho, no caso, meu colega Ronaldo e eu, Thiago. E esse é o sumário da nossa apresentação. Nós vamos tratar da introdução ao tema, com tópicos como descrição, objetivos e histórico, uma visão geral, com tópicos como sub-áreas e características, o mercado de trabalho e, na segunda parte da apresentação, a computação musical e sônica e os seus projetos de pesquisa na EASH. Primeiramente, qual é a diferença entre computação musical e computação sônica? Bom, os termos são bastante similares, principalmente na bibliografia, mas na EASH nós encontramos duas matérias distintas. Uma que foi ofertada no ano passado, que é a de computação sonora e musical, e a outra que vai ser ofertada esse ano, que é a de computação sônica. Apesar disso, elas possuem exatamente os mesmos programas, os mesmos métodos, as mesmas referências e até mesmo os mesmos objetivos. No caso aqui ao lado eu coloquei o objetivo delas, que seria introduzir os fundamentos para trabalhar com informação sonora em ambientes computacionais, abordando a representação digital, técnicas para análise, síntese e processamento sonoro e apresentando recursos para a programação de áudio e o cenário tecnológico de áreas de aplicação. Portanto, aqui nós vamos tratar das duas como sinônimos. Mas é importante ressaltar que na bibliografia é muito mais comum os autores utilizarem o termo computação musical. Mas o que é computação musical? Bom, segundo o Congresso Brasileiro de Computação, a computação musical é uma área da ciência da computação que vai se dedicar ao estudo das aplicações dos computadores aos problemas musicais. Ela vai investigar os métodos, as técnicas e os algoritmos para processar e gerar som e música, além das representações digitais e também para armazenar a informação sônica e musical. Como a música é uma área das artes, ela vai possibilitar muitas investigações, então são usadas muitas técnicas da computação para explorar a criação musical. Alguns exemplos dessas técnicas são inteligência artificial, musicologia auxiliada por computador, modelagem acústica e difusão, representação e estruturas de dados, e entre outras. Quanto aos seus objetivos, o principal é a produção e o estudo da música utilizando computadores. Eles podem variar de acordo com a necessidade de quem está estudando a computação musical, mas geralmente isso vai ter relação direta com a música. É importante frisar que alguns autores recomendam que quem se interessar pela computação musical tem que ter pelo menos uma base em música, em programação, em acústica e em matemática para entender os principais conceitos. Em relação à história da computação musical, alguns cientistas no passado já previam a utilização de computadores e de algoritmos na criação das artes, como a Ada Lovelace e o Alan Turing. Em 1957, o Max Matthews, que é considerado o pai da computação musical, desenvolveu programas que geravam saídas que eram transferidas para fitas magnéticas. Essas fitas eram usadas na época para reproduzir músicas. Para isso, ele teve que criar uma linguagem de programação específica para a computação musical, a Music One, que deu início a uma série de outras linguagens de mesmo nome que só variavam no número, por exemplo, Music 2 e assim por diante. Matthews teve que usar um conversor digital para gravar a música em The Silver Scale, que foi composta por Newman Gutman. Inclusive, eu peguei o link para a música aqui, que é bem curtinha. Apesar disso, também ressalta-se a importância da primeira gravação analógica de música que foi feita por um computador do tipo mainframe em Manchester no ano de 1951. Já nos anos 60, o engenheiro Albert Moog começou a construir equipamentos que ele chamou de sintetizadores. Foi ele o responsável por inventar os primeiros sintetizadores modulares Moog, que foram difundidos através de tecladistas que começaram a utilizar esses sintetizadores nas suas apresentações. Eles foram muito importantes porque os compositores não precisavam mais de gastar tanto tempo preparando e editando seu material. Depois de um tempo, os sintetizadores evoluíram, deixaram de ser teclados analógicos e passaram a ser produtos como módulos de som e computadores com software que os tornavam sintetizadores.
Já nos anos 80, com a popularização dos microcomputadores, a computação musical progrediu bastante porque havia maior capacidade de processamento. Nessa época já eram feitas músicas para jogos de 8 bits, mesmo com algumas dificuldades técnicas. Já em 1982 foi inventado o MIDI, que é a interface digital de instrumentos musicais. Isso fez com que a área se expandisse ainda mais. O computador já estava sendo usado para produzir música, mas ele não tinha uma ligação com os instrumentos do meio externo. E para isso servia o MIDI. Ele fazia uma ligação entre esses sintetizadores e os instrumentos. Os computadores PC multimídia tornaram o padrão MIDI e a gravação digital em computador ainda mais difundida, porque eles já apresentavam todos esses recursos inclusos. E atualmente, como houve um aumento progressivo da capacidade de processamento e também houve barateamento da memória utilizada nesses equipamentos, foram criados sintetizadores virtuais, como o Virtual Sound Canvas da Roland, e também sistemas para gravar áudio em discos rígidos. Hoje a computação musical é essencial para a produção musical, tanto é que ela pode ser feita em computadores e até mesmo em smartphones. E a música produzida por computadores está por toda parte, né? Inclusive em filmes, séries, jogos, álbuns e afins. Em relação às características da computação musical, uma das principais delas é a interdisciplinaridade, ou seja, a computação musical vai reunir vários conceitos de outras matérias, como física, composição, acústica, ciência da computação, engenharia elétrica, entre outras. Isso é representado aqui na imagem. Temos 5 campos, como a música, a psicologia, física, engenharia e ciência da computação, e a interseção entre todas elas resulta na computação musical. Uma outra característica importante é o uso de linguagens de programação, ambientes de programação e softwares que são específicos para a criação musical e para a manipulação de áudio. Existem softwares para diferentes funções, como gravar áudio, um exemplo é o Sonar, para fazer síntese sonora, como por exemplo, o Virtual Sound Canvas, que eu já citei anteriormente, e alguns exemplos de linguagem são C-Sound, que eu coloquei um exemplo, uma imagem aqui ao lado, e JMSL, que é o Java Music Specification Language, uma extensão da Java que tem classes para organização hierárquica de objetos composicionais e outras ferramentas que são relacionadas à música. Já um exemplo de ambiente de programação visual é o OpenSound, ele vai criar aplicações para compor músicas. Uma outra característica importante é a integração com instrumentos musicais através do MIDI. O MIDI, como eu já falei, a interface digital de instrumentos musicais, é responsável pela comunicação entre os instrumentos e o computador. Ele vai passar dados que vão funcionar como uma partitura para que o instrumento ou o sintetizador do computador siga as suas instruções. Desse modo, ele vai transmitir informação musical. E, dando fim às características, temos alguns conceitos fundamentais para a computação musical. O áudio digital é um áudio registrado de maneira digital através da conversão de dados analógicos em digitais. Como o som é um fenômeno analógico, para reproduzi-lo, os dados são convertidos novamente para sua versão analógica. Já o sample, na sua tradução, significa amostra. É uma amostra de sons que já existem, e o sampling é a técnica para fazer um determinado número de amostras de uma certa forma de onda em um determinado espaço de tempo. Já a síntese é a produção de sons que já existem ou sons inéditos através de sintetizadores. Em relação às sub-áreas, a computação musical, como o nome deixa explícito, pode ser dividida entre música e ciência da computação. No caso da música, vão ser abordados temas característicos como composição, síntese, performance, e vão ser estudados conceitos como ondas sonoras, tom, timbre, acústica, vibração e vários outros. Já no caso da ciência da computação, ela é importante porque são utilizadas linguagens de programação, ambientes de programação, softwares e vários outros recursos tecnológicos. Além disso, os computadores permitem que os músicos criem os sons de acordo com o que a música deles precisa, sem que eles dependam necessariamente de um número finito de instrumentos musicais. Sobre o mercado de trabalho, eu selecionei 3 profissões que envolvem a computação musical, mas também vão exigir conhecimentos complementares para que elas possam ser exercidas. Um exemplo é de professor universitário, ou seja, um profissional que está capacitado a dar aulas em instituições de ensino superior.
Não existe um piso salarial único para todos os professores universitários no Brasil, porque os seus salários vão depender muito de qualificação, de experiência, de trabalhos acadêmicos publicados e também da instituição de ensino onde eles trabalham, pode ser privada ou pública. No caso das universidades privadas, o salário pode ficar entre R$3.000 a R$7.000. Já no caso de uma rede federal, de acordo com a PROIFES, que é a Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais, o salário pode ficar entre R$4.000 e R$19.000 aproximadamente. Uma outra profissão que envolve computação musical é a de músico, ou seja, quem compõe, canta ou toca música profissionalmente ou que faz parte de uma banda, de uma orquestra ou de uma filarmônica. Segundo o site nacional de empregos, o salário de um músico pode variar entre R$1.000 e R$4.000, mas esses salários podem ser muito maiores também, porque o campo de atuação de um músico profissional é muito amplo. Ele pode atuar tanto em óperas como recitais, ele pode criar partituras musicais e trilhas sonoras para filmes, pode dar aulas de música no ensino fundamental ou no ensino médio, e ele também pode desenvolver pesquisa acadêmica ou trabalhar com projetos sociais. Um exemplo disso é a reabilitação de idosos através de musicoterapia. Por isso que a música também envolve um pouco de psicologia. Além disso, o músico também pode criar música diretamente no computador, que é, obviamente, o objetivo da computação musical. Isso também vale para o produtor musical, que é um profissional que vai se envolver muito mais com a computação musical, já que ele vai precisar dominar técnicas de gravação e ele vai cuidar da pré-produção, da captura, da edição e da mixagem de músicas. Mas ele também pode atuar com seleção e confecção de álbuns, pode fazer a produção de livros falados, pode fazer vinhetas e efeitos sonoros para filmes e também pode produzir eventos e comerciais de rádio e TV. O produtor musical também pode atuar como executivo, fazendo divulgação e comercialização das canções. Por isso, seus salários vão variar de R$2.000 a R$20.000. Aqui estão alguns exemplos de fontes de informações sobre a computação musical. Temos o Simpósio Brasileiro de Computação Musical, que eu vou falar um pouco mais nos próximos slides. A NUCOM, que é o Núcleo de Comunicação, e a Conferência Internacional de Computação Musical. Aqui eu reuni alguns eventos internacionais sobre o tema. No caso, o principal deles é a Conferência Internacional de Computação Musical, que eu já acabei de falar, e algumas outras conferências. E sobre o Simpósio Brasileiro de Computação Musical, é um evento que vai acontecer a cada 2 anos e ele é realizado pela Comissão Especial de Computação Musical da Sociedade Brasileira de Computação. É um evento itinerante, ou seja, ele vai acontecer a cada ano em uma cidade diferente para que todas as regiões possam ser incluídas. O seu objetivo é compartilhar as ideias sobre os avanços recentes nos campos das aplicações de tecnologia em composição musical, em processamento de som e música, em musicologia computacional e várias coisas relacionadas à arte, à ciência e à tecnologia. O evento conta com palestras, com discussão de propaganda, painéis de discussão e com apresentações de artigos musicais e técnicos. O 18º Simpósio Brasileiro de Computação Musical vai acontecer esse ano, dia 24 de outubro, que é um domingo, e vai até quarta-feira, que é dia 27 de outubro. Ele vai acontecer de forma online devido à pandemia. E essa foi a minha parte. Agradeço a atenção. Olá, meu nome é Ronaldo, e nessa parte deste vídeo, apresentaremos como a computação sônica e musical está inserida na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Na grade curricular do Bacharelado em Sistemas de Informação, encontramos 2 disciplinas que abordam diretamente essa área da computação, a matéria de computação sônica e a de computação sonora e musical. Ambas as matérias são optativas eletivas com realização recomendada no 7º período ideal. Devido à semelhança entre os conteúdos abordados nessas disciplinas, apresentaremos a seguir os tópicos que pertencem a ambas. Primeiramente, aborda-se a tipologia sonora, que envolve a caracterização do som e o estudo das grandezas e medidas relacionadas a esse, como a amplitude e a frequência. Como observa-se na imagem ao lado, as grandezas em questão são essencialmente físicas, sendo relacionadas às variações de pressão que representam as ondas sonoras. Retomando o exemplo, podemos afirmar que a amplitude está relacionada com uma diferença na pressão máxima e mínima promovida por uma fonte de som, enquanto a frequência se relaciona à velocidade na qual a mudança de pressão ocorre. A partir do estudo físico do som, discute-se sobre o registro e representação sonoras, que englobam a amostragem, a conversão analógica digital
e formatos de áudio. Como mencionado na primeira parte do vídeo, a amostragem do som consiste no registro de ondas sonoras, que são ondas mecânicas contínuas, como uma sequência de amostras, representadas por valores numéricos correspondentes à pressão exercida pelas ondas, o que ocorre com uma conversão entre um sinal analógico e digital. Na imagem ao lado, pode-se ver 3 representações digitais de um certo som, cada uma com uma frequência de amostragem diferente. Por sua vez, este sinal digital pode assumir diversas formas, desde uma simples listagem de todas as amostras, até uma série de dados que podem ser usados para reconstruir uma lista de amostras baseada em modelos preditivos. Além disso, vale notar que nem todo formato de áudio se baseia em amostragem. Por exemplo, o formato MIDI, como mencionado anteriormente, consiste no registro de partituras na forma de notas e instrumentos musicais. Em seguida, aborda-se a entrada, manipulação e saída de áudio, com menção à leitura e reprodução do som, ao áudio multicanal, a modulações e a envelopes. De certa forma, esses temas estão conectados ao registro e representação do som, já que discutem sobre métodos de conversão de ondas sonoras em sinais elétricos, ou amostras, e vice-versa. Nesse contexto, o áudio multicanal é uma propriedade de sistemas de captação e reprodução dos sons, nos quais vários dispositivos são utilizados para simular a distribuição espacial desses. Além disso, as modulações também se encaixam no tema de representação do som, já que consiste na modificação de um sinal eletromagnético com base em um sinal sonoro para a transmissão do som. Os 2 tipos mais comuns de modulação, a AM, relacionada à amplitude, e a FM, relacionada à frequência, estão representados na animação ao lado. Depois, discute-se sobre processamento de amplitude, como a amplificação, a normalização, o clipping e a compressão. Todos esses processos são utilizados para reduzir ou aumentar a intensidade de um sinal, mas cada um possui características diferentes. A amplificação e a normalização consistem na intensificação proporcional e uniforme de um certo sinal sonoro, sendo que a normalização ajusta o sinal para que a sua intensidade alcance um certo valor ideal, enquanto a compressão diminui a diferença de volume entre as partes de maior e menor volume. Já o clipping é um fenômeno que ocorre quando um sinal sonoro ultrapassa o limite máximo de amplitude de um certo dispositivo, reduzindo os valores absolutos das amostras que ultrapassam esses limites. Como observa-se na imagem ao lado, há 2 principais tipos de clipping: o hard clipping, que iguala os valores das amostras excedentes ao do limite, e o soft clipping, que reduz tais valores proporcionalmente. Apesar do clipping em si não ser um processamento de amplitude, e sim uma consequência dos limites de amplitude, ele é utilizado no contexto da produção musical como método de distorção de sons. Então, abordam-se processamentos temporais, sendo o principal representante desses, além de mudanças de velocidade de um som, o efeito de atraso. O atraso consiste na combinação de um sinal de áudio com uma cópia do mesmo, reproduzida após um certo período de tempo, resultando em eco ou reverberação. Assim como vários dos efeitos apresentados aqui, há dispositivos dedicados à aplicação do atraso, como o pedal apresentado na foto. O último tipo de processamento discutido é o espectral, que se refere à modificação do espectro, ou seja, a alteração das frequências presentes em um sinal sonoro. Isso se realiza principalmente por meio de filtros, que alteram a intensidade de uma certa região de frequências, mas também por equalizadores, que permitem uma escolha mais flexível da amplificação que será realizada a cada frequência. Já as transformadas de Fourier, nesse contexto, servem para identificar a intensidade de cada conjunto de frequências em um sinal sonoro, o que pode ser representado por um espectrograma, como mostra a metade inferior da imagem, no qual cores mais escuras indicam maior intensidade. Em seguida, aborda-se a análise e síntese de sons, ou seja, a descrição e produção desses. A análise engloba o estudo das várias medidas e fatores vistos até agora, como a composição do espectro e do envelope dos sons, que é a maneira como um som tem sua amplitude alterada ao longo do tempo. Já a síntese aplica esses fatores na produção de som através de sintetizadores, que emitem uma série de ondas configuráveis. Um sintetizador conhecido é o DX7, da Yamaha, lançado em 1983, que podia combinar até 6 ondas seno, tanto através da adição como através da modulação de ondas, para sintetizar sons, como apresenta o excerto do manual ao lado.
Por último, aborda-se o cenário tecnológico e as aplicações da computação sônica, com menção às tecnologias, interfaces e bibliotecas utilizadas nesse ramo. Como nas outras áreas da computação, cada software possui funcionalidades e fins específicos. O software retratado é o Logic Pro, da Apple, que é destinado à produção de música. Além das matérias de computação sônica, sonora e musical, há outras disciplinas que utilizam certos conceitos e ferramentas da área. Dentre essas, destacamos as matérias de computação física e aplicações, que utiliza a manipulação computadorizada do som em dispositivos físicos, como sonares para mapeamento de ambientes, fundamentos de sistemas hipermídia e web, que abordam o armazenamento e reprodução do som voltado para a internet, as matérias de análise e projeto interface humano-computador e realidade virtual, esportes e inteligência artificial, que tem como um dos elementos de interação com o usuário o uso de sons, e a computação gráfica, que apesar de não usar a computação sônica diretamente, está fortemente relacionada com essa, já que costumam ser aplicadas juntamente, como na elaboração de interfaces de realidade aumentada, por exemplo. Agora comentaremos sobre projetos de pesquisa relacionados à computação sônica na EASH. Em relação a projetos de pós-graduação, primeiro comentarei sobre a dissertação de mestrado intitulada Interação 3D com retorno de áudio para a identificação de objetos virtuais acessíveis a usuários com deficiência visual, de Érico de Souza Veríssimo. Em termos gerais, o projeto consiste em uma aplicação da computação sonora à interface humano-computador, com o objetivo de promover a acessibilidade para pessoas com deficiência visual, procurando oferecer-lhes autonomia na identificação de objetos virtuais de maneira econômica. Para isso, construiu-se um protótipo que rastreava os dedos do usuário e indicava colisões com o objeto virtual através de sons 3D, ou seja, sons que são produzidos de maneira a simular um ambiente tridimensional, levando em conta seu local de origem e sua posição relativa ao observador. Em seguida, temos o projeto de nome Um ambiente de avaliação da usabilidade de software apoiado por técnicas de processamento de imagens e reconhecimento de fala, uma dissertação de mestrado de Thiago Adriano Coletti. Nesse trabalho, a computação sonora é aplicada ao estudo da qualidade de software, auxiliando em sua avaliação. Com o uso de um programa de entrada de áudio e vídeo executado em segundo plano, registram-se as reações do usuário ao uso de uma interface, tanto pela identificação de suas expressões faciais, como pela análise de sua verbalização, com o registro de palavras-chave e expressões ditas pelo usuário. Assim, dinamiza-se o processo de observação dos usuários durante testes de usabilidade da interface humano-computador. Por último, apresenta-se outra dissertação de mestrado, de nome Recuperação de vídeos médicos baseada em conteúdo, utilizando extratores de características visuais e sonoras, de Wagner Mendonça Gonçalves. A computação sonora se insere nesse trabalho como parte de um sistema de recuperação baseado em conteúdo, também conhecida pela sigla em inglês CBR, que consiste na extração de certas informações consideradas relevantes de vídeos, imagens e áudios modelo, e na medição da similaridade entre outros dados em relação aos modelos. Mais especificamente, 4 ruídos produzidos pelo coração foram tidos como modelos para que se identificasse a presença de insuficiência cardíaca congestiva, uma condição que causa a produção de sons distintos no batimento cardíaco, em um grupo de pacientes. Com a informação do processo de identificação e registro dos ruídos cardíacos, além da análise de vídeos e imagens de ressonâncias magnéticas, o sistema de CBR objetiva auxiliar e dinamizar o diagnóstico médico da condição em questão. Em relação aos professores que realizam pesquisas sobre a computação sônica na EASH, destacamos o professor Dr. Regis Rossi Alves Faria. Graduado na área de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais, especializou-se na computação musical desde seu mestrado na Universidade de São Paulo. Em sequência, realizou seu doutorado na mesma área e especialização na USP, e pós-doutorado nas universidades de Linköping, na Suécia, e Sheffield, na Inglaterra. Suas principais áreas de pesquisa são a computação sônica musical, o processamento de sinais e áudio, a sonologia, uma área que é relacionada com a composição musical moderna e contemporânea, a tecnologia da música, a bioacústica, que é o estudo de como o som e a percepção acústica é utilizada por humanos e outros animais, e sistemas musicais interativos.
Esses são alguns projetos de pesquisa recentes dos quais faz ou fez parte. Note que esses projetos, com exceção do mais recente, não foram realizados na EASH, dado que entrou no Instituto no final de 2019. São essas as referências utilizadas nesse trabalho, que também estão registradas na descrição do vídeo, junto com outras informações. Para tirar dúvidas, estaremos presentes na aula de Fundamentos de Sistema de Informação do dia 15 de julho, uma quinta-feira. Agradecemos sua atenção e tenham um bom dia.